seca e incêndios atingem a Europa. Em França, o fogo obrigou a retirar milhares de pessoas. Na Alemanha, o caudal do rio Reno pode atingir um nível crítico. Ataques na zona da central nuclear de Zaporizhia. Rússia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU para esta quinta-feira. A Alemanha anuncia pacote de medidas para tentar travar a inflação, mas a oposição queixa-se que beneficia quem tem mais rendimentos. Real Madrid conquista a quinta supertaça europeia ao vencer o Eintracht Frankfurt por 2-0. O enorme incêndio que destruiu mais de uma dúzia de casas e forçou a retirada de milhares de pessoas está a atingir o departamento da Gironda, no sudoeste de França. As autoridades acreditam que este incêndio é o resultado de fogo subterrâneo, um antigo incêndio que ficou a arder em solo turfoso e depois reacendeu. O fogo pode ter se espalhado no subsolo e depois recomeçado em áreas que estavam ainda verdes. Nessa altura, o fogo, devido à secura da vegetação e à umidade extremamente baixa, recomeçou muito rapidamente e reinflamou os pinheiros. Cerca de 1000 bombeiros estão a combater o incêndio que devastou 6.000 hectares de floresta de pinheiros desde terça-feira à tarde. As temperaturas sufocantes que atingem a Europa e a falta de chuva estão a afetar os grandes rios. Na Alemanha, as autoridades estão a avisar que os níveis de água do rio Reno poderão atingir um ponto crítico nos próximos dias. Em Inglaterra, onde foi emitido um aviso de saúde devido ao calor intenso, parece agora que a nascente oficial do rio Tamisa secou. O início mais seco de um ano em décadas deslocou a nascente deste emblemático rio inglês vários quilómetros a jusante. Onde antes corria a água, agora só há terra gretada. Os bombardeamentos russos contra a cidade ucraniana de Marganets mataram pelo menos 13 pessoas. A cidade fica na margem ocidental do rio Dnipro, mesmo em frente à central nuclear de Zaporizhia, controlada pelas tropas russas. A Rússia pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para esta quinta-feira para abordar a situação na central, alegando que está sob ataque de Kiev. Seguindo o pedido do presidente Zelensky, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros também pediu aos países da União Europeia e membros do G7 que deixem de atribuir vistos a cidadãos russos para que estes não possam viajar pela Europa. Entretanto, continua o mistério sobre as explosões numa base aérea russa na Crimeia, na terça-feira, que provocaram um morto e 14 feridos. A Ucrânia nega qualquer responsabilidade, mas diz que 9 aviões de guerra russos foram destruídos. Estamos à espera da conclusão da investigação. Tudo deve estar terminado antes de amanhã à noite. No encontro em Copenhague com os homólogos dinamarquês e britânico, o ministro ucraniano da Defesa foi irónico na resposta à questão sobre a eventual responsabilidade da Ucrânia. A resposta é muito clara e curta. Penso que os militares russos nesta base aérea arruinaram uma regra muito simples e bem conhecida: não fumar em locais perigosos. A Rússia continua a atribuir medalhas e a glorificar os militares que participam na guerra, enquanto no terreno as baixas civis e militares dos dois lados se contam aos milhares. A justiça russa lançou uma investigação criminal contra Marina Ovsyannikova e deteve a jornalista em casa. O advogado Dmitry Zakvatov conta a intervenção da polícia na madrugada desta quarta-feira. Hoje, às 6 da manhã, a sua assistente e amiga Cristina telefonou-me e disse que os agentes da lei estavam a bater à porta, tentando arrombar a porta. Elas perguntaram-me o que deviam fazer. Dei-lhes instruções para perguntarem o motivo. Pedi-lhes que esperassem por mim, mas eles recusaram-se a esperar e disseram que elas tinham 10 minutos para abrir a porta. De acordo com as informações preliminares, ela está incriminada com base no artigo 207.3 do Código Penal. Este é um infame artigo no qual se baseiam os casos contra outros opositores conhecidos.
O artigo 207.3 condena a divulgação de informações falsas sobre as Forças Armadas russas, acusação pela qual Ovsyannikova já tinha sido multada várias vezes. A pena para este crime pode ir até aos 15 anos de prisão. Após ter protestado contra a guerra na Ucrânia durante o telejornal, Marina Ovsyannikova deixou a Rússia durante 3 meses, tendo regressado ao país em julho para, segundo disse, lutar pela custódia dos filhos. O fantasma da inflação levou o governo da Alemanha a anunciar um pacote de medidas para tentar travar a subida dos preços, que incluem a alteração dos escalões nos impostos sobre os rendimentos e o aumento do abono de família. Medidas que levarão a uma perda de 10 mil milhões de euros em receitas fiscais este ano e que levaram também a fortes críticas da oposição, que sublinha que as medidas beneficiam sobretudo quem tem mais rendimentos, mas que para o Ministro das Finanças são necessárias. Para muitas pessoas, a vida cotidiana tornou-se demasiado cara. Receamos que os preços do gás, energia e alimentação aumentem. A perspectiva económica do nosso país fragilizou-se e as perspectivas de crescimento económico tiveram de ser revistas em baixa. Estamos numa situação em que é necessário agir. O problema da inflação não se limita à Alemanha. Na vizinha Dinamarca, a inflação anual atingiu os 8,7% o mês passado, o valor mais alto desde 1983. E na Noruega, o preço de bens alimentares e bebidas não alcoólicas subiu 7,6% no espaço de um mês, um aumento significativo nunca antes visto no país. No entanto, nem tudo são más notícias. Nos Estados Unidos, depois da inflação de 9,1% em julho, um máximo de 40 anos, no mês seguinte, a taxa de inflação baixou para os 8,5%, arrastada pela descida no preço dos combustíveis. Donald Trump recusa-se a responder a perguntas da Procuradoria-Geral de Nova Iorque. O ex-presidente norte-americano, que é alvo de uma investigação civil sobre suspeitas de fraude financeira, invocou a quinta emenda para permanecer em silêncio. A prerrogativa é-lhe dada pela Constituição dos Estados Unidos, que permite aos cidadãos acionar o direito contra a autoincriminação. O processo conduzido pela Procuradoria procura determinar se a organização Trump inflacionou o valor dos ativos de forma a obter empréstimos bancários e, paralelamente, reduziu esse mesmo valor com a intenção de pagar menos impostos. Trump foi interrogado 2 dias após o FBI ter realizado buscas à residência do antigo chefe de Estado em Mar-a-Lago, na Flórida. Apesar das operações da Polícia Federal norte-americana não estarem relacionadas com o processo civil, Donald Trump recorreu à rede social que criou, a Truth Social, para descrever a investigação como a maior caça às bruxas na história dos Estados Unidos. A baleia beluga resgatada do rio Sena, em França, foi eutanasiada por causa da degradação do seu estado de saúde. As equipas que acompanhavam o cetáceo avistado pela primeira vez no dia 2 de agosto acreditaram sempre que o animal dificilmente resistiria ao transporte até ao mar, a 160 km do sítio onde se encontrava. Com aproximadamente 800 quilos, o cetáceo foi içado por uma grua, suspenso numa rede. Foram necessárias 6 horas de esforço e paciência para completar a operação. Desde que foi avistada, a baleia nunca se alimentou e, segundo a veterinária dos bombeiros de Essonne, Florence Olivet-Courtois, já tinha chegado doente ao Sena. O animal, acostumado às águas frias do Canadá, estava bloqueado no rio Sena, 70 km a noroeste de Paris, e deveria ser transportado para a costa da Normandia, onde era suposto ficar 3 dias num tanque de água salgada até ser libertado em alto mar. Segundo o Observatório Pelage, especializado em mamíferos marinhos, esta é a segunda beluga conhecida em França, depois de um pescador no estuário do Loire ter apanhado uma nas suas redes em 1948. O Real Madrid bateu o Eintracht de Frankfurt por 2-0 e conquistou a Supertaça Europeia no Olímpico de Helsínquia, na Finlândia. David Alba na primeira parte e Karim Benzema marcaram os golos dos merengues. Depois de vencer em maio a 14ª Liga dos Campeões do seu palmarés, o Real conquistou agora a 5ª Supertaça Europeia.